Beleza, então, partindo aqui para a questão 2, hein? Questão 2. Então, nós temos aqui a prova de nível técnico. Então, a gente resgata algumas questões um pouco mais antigas, né? Justamente para a gente ter uma forma de a gente praticar bastante, tá legal? Mas, logicamente, tem o seu efeito didático, é importante a gente trabalhar assim. Vamos lá, então, olha só. O segmento grifado colchas, toalhas bordadas e outros adereços exerce na frase acima a função de quê? Beleza, então vamos observar. Das varandas pendiam colchas, toalhas bordadas e outros adereços. Vamos lá. Algo pendia, né? Então você vai notar o seguinte, ó, das varandas, né? A gente não fala então o seguinte, ó, as varandas pendiam de um lado para o outro, olha só. Então quer dizer que houve um problema na obra, né? A gente não está querendo dizer aqui que as varandas pendiam, mas que algo pendia de onde? Das varandas. Então, neste contexto, nós temos o verbo pendiam como intransitivo, nós temos o sujeito posposto, ele é, nesse caso aí, ele está composto, né? Ele é plural, e aí você vai notar, o verbo vai ficar no plural por conta dele. E das varandas é o adjunto adverbial de lugar, de onde pendiam, né? De onde caíam. Opa, então eu já sei que colchas, toalhas bordadas e outros adereços, tenho certeza que você está acertando aí, a alternativa A é a correta. Belezinha? Então, você viu aí a adjunto adverbial, nós temos o verbo intransitivo, colchas, toalhas, assim assado, sujeito. Belezinha? Questão 3. Então, nós temos aí a questão de nível técnico, vamos pegando aí. A frase em que ambos os elementos sublinhados exercem a função de núcleo do sujeito. Então, vamos pegar isso daí, vamos verificar se realmente tem essa função aí. Pegando a letra A, vamos lá. Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de quem os tomou. Belezinha. Então, primeira coisa, deviam ser considerados, nós temos uma locução verbal aqui, tá? Belezinha. E ele devia um verbo auxiliar que concorda com quem? Com bens, núcleo do sujeito. Beleza? Tranquilo. Olha só, terror. Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de alguém. E esse alguém tomou, né, esses bens. Né? Então, o ocioso aqui, ó, retoma bens. Então, alguém tomou esses bens. Então, esse quem aqui, ó, é um pronome indefinido na função de sujeito. Tá legal? E aqui, na nossa aula de período composto, a gente vai comentar um pouquinho mais disso, mas quando eu falo patrimônio de quem, ó, patrimônio de quem os tomou. Aí a pessoa fala assim, poxa, terror, mas aí, cara, isso aqui é sujeito, mas aí tem esse tal dessa preposição aqui, poxa, o sujeito não é preposicionado, você sempre falou isso com a gente e tal. E aí, o que você vai notar, moçada? Nesse caso aqui, nós podemos considerar aqui uma oração, esse pronome quem como pronome definido, mas também interpretando como pronome relativo, coisa que a gente vai ver mais à frente. Eu posso entender o quê? Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônios daquele que os tomou. Tá, ó. Ou então, de alguém que os tomou. Aí, mais à frente, nossa aula de período composto por oração adjetiva, a gente vai ver que essa oração aqui, ó, ela é adjetiva. Tá vendo só? E nesse caso, o que é pronome relativo na função de sujeito, tá bom? E ele recuperou a palavra de alguém, ó, daquele, de alguém. O que aconteceu aqui nesse de quem os tomou? Então a gramática tem dupla interpretação. Ela pode entender como oração substantiva ou oração adjetiva, coisa que a gente vai ver com mais calma depois. E o que importa aqui nessa questão é notar que alguém tomou esses bens. Só isso, tá? Que na sequência a gente vai perceber que eu posso desenvolver esse quem, ele é chamado pelas gramáticas de pronome relativo indefinido. Tá ok? E para a gente realizar a prova é só notar que eu posso substituir aqui pelo de alguém, né? De alguém que os tomou. A esse alguém aqui tomou, ele é o sujeito. Belezinha? Por isso, a gente já sabe, a alternativa A é a correta. Tá bom? Beleza. Vamos pegar agora as próximas para a gente já ir eliminando. Veja bem aqui, ó.
Os parisienses, revoltados, arrebentaram as casas dos nobres. Veja só aqui, dos nobres, moçada, dos nobres aqui é a característica de casas, beleza? Ó, então, casas dos nobres, beleza? Show de bola, vamos à frente aqui. Pegando aqui a letra C, os museus, ó, museus, nós temos então como sujeito. Os museus são uma invenção moderna, não é? Beleza, nesse caso, os museus sujeito, núcleo do sujeito. E nesse caso aqui, são é um verbo de ligação e invenção é o núcleo do predicativo, beleza? Então, nesse caso, não temos aí dois núcleos do sujeito. Letra D, muitos acham que não é justo apagar os vestígios do passado. Aí, a gente deve pensar o seguinte, né? Terror, vem cá, você falou sobre os tipos aí, quando falou sobre o sujeito e tal, existe um nome aí, um tal de sujeito oracional. O que é esse troço aí, sujeito oracional? A gente tem um exemplo aqui. A gente vai ver nas nossas aulas de período composto, né? É o período composto por subordinação substantiva. A gente vai ter uma oração que vai ser o sujeito de um verbo anterior, do verbo da oração principal, tá? É o que aconteceu aqui, só para a gente ter uma noção melhor. Ô Terror, o que não é justo? Apagar os vestígios do passado, isso não é justo. Está vendo só? Por conta disso, apagar os vestígios do passado é o sujeito oracional de não é justo, tá bom? Então, justo aqui é apenas o predicativo desse sujeito, tá? E os vestígios, apagar o quê? Os vestígios do passado, isso aqui é núcleo do objeto direto, né? O verbo apagar é transitivo direto. Por isso, a gente vai anotar aqui, ó, para ficar mais fácil. Justo é predicativo do sujeito, vestígios do passado é o objeto direto do verbo transitivo direto apagar. Letra E. Dessa escolha da Assembleia Nacional nasceram os museus. Os museus, sujeito. Esses museus nasceram de alguma coisa, está vendo só? Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, os museus sujeito, nasceram neste contexto transitivo indireto, nasceram dessa escolha, disso. Então, nós temos aqui o objeto indireto, o núcleo dele é escolha, tá? Belezinha, vamos à frente então, olha lá. Pegando aqui a questão 4 aqui, ó, beleza? Vamos lá. Considere aí os segmentos, né, esse segmento em cima, o segmento sublinhado, que exerce no contexto a mesma função sintática que a do sublinhado acima está em. Vamos lá então. Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades para a harmonização assim assado. Então você sabe que o verbo mostram, ele se encontra no plural por concordar com o seu sujeito análises abrangentes. Está vendo só? Beleza. Ele é um verbo transitivo direto, né? Numerosas oportunidades para harmonização, isso é o objeto direto, tranquilo? Belezinha, então vamos lá. O segmento sublinhado que exerce no contexto a mesma função sintática, isto é, sujeito, é qual? Vamos lá, vamos observar. Letra A. Podemos também revelar muitos outros segredos ainda bem guardados. Segredos bem guardados. Então, guardados aqui, ó, ele é a característica de segredos, né? Ele é uma adjunta de nominal, ok? Não é sujeito. Belezinha, letra B. Porque cada organismo seu, entre trilhões, olha só, adjunta adverbial, entre vírgulas, elemento intercalado aqui, ó, né? Então, adjunta adverbial, tem preposição entre aqui, não pode ser um sujeito de maneira alguma. Beleza, letra C. Podemos agregar, quem pode? Sujeito oculto, nós. Nós podemos agregar, quem agrega, agrega alguma coisa. O verbo agregar, neste contexto, transitivo direto e indireto. Inteligência é objeto direto, a ocupação é objeto indireto. Belezinha? Então, letra C também não cabe. Letra D. Dentro das folhas, adjunto adverbial de lugar, ainda existem, verbo intransitivo existem, e na sequência nós temos o sujeito, condições semelhantes. Alternativa D de dado é a correta. Belezinha? Tranquilão. Determinando e regulando alguém, determina e regula, verbo transitivo direto, o quê? Fluxos de substâncias e energias, objeto direto. Tá ok? Então, veja só, aqui nós tínhamos o sujeito antecipado do verbo, antes do verbo na sua posição normal,
E agora, nas alternativas, o que eles fizeram? Colocaram todos os termos após o verbo. Tá vendo? Ó? Todos eles após o verbo. Para tentar causar um estranhamento no candidato, né? E aqui basta a gente observar o quê? Se eu tenho o verbo transitivo direto, esse termo aqui é o nosso objeto direto. Mas o verbo existir, como nós comentamos, ele é um verbo intransitivo. Então, condições semelhantes é o nosso sujeito. É o termo não preposicionado, ele será o sujeito. Questão 5, veja bem aí, ó. A gente também tem que julgar a afirmação como certa ou errada, tá ok? Peguei aí de uma questão, né, da alternativa de uma questão, para trabalhar simplesmente esse assunto de hoje, tá bom? Vamos lá. O termo sublinhado pode estar entre vírgulas, sem prejuízo para a correção gramatical do trecho. Olha lá. Rondon contribuiu também para o reconhecimento e mapeamento de grandes áreas ainda inóspitas no interior do país. Opa, também um advérbio intercalado, ele é pequena extensão, não é? Ó? Uma palavra só, pequena extensão. Se eu quiser colocar dupla vírgula, eu coloco. Se eu não quiser colocar dupla vírgula, eu não coloco. Belezinha? Bem tranquilinho, não é? É nesse passo aí que a gente vai. Ó. Acompanhando comigo, pegando aí a questão 6. Olha só. Um segmento que expressa ideia de causa, com relação ao trecho que o antecede imediatamente, está sublinhado em. Então, a gente vai notar aqui que a banca já quer que você observe o adjunto adverbial de causa, essa relação de causa e consequência, tá bom? Então, vamos lá, vamos observar cada alternativa até chegar à correta. A gente vai eliminando até chegar à correta, acompanhando comigo. Letra A. No chão é ente insuficiente o quati. Bom, vamos lá. Eu tenho um adjunto adverbial no chão aqui. O quati é o meu sujeito. O é verbo de ligação. Ente insuficiente é o nosso predicativo. Belezinha? Tranquilo. Letra B. Agora, adjunto adverbial de tempo. Se alcança a árvore. Quati, arma banzé. Tá ok? Então, quati é o sujeito, arma, verbo transitivo direto, banzé é o objeto direto. Então, nós temos aí oração, não temos aí um adjunto adverbial de causa, tá legal? Beleza. Vamos pegar a letra C? Fora do mato, adjunto adverbial, né? No limpo, adjunto adverbial, todos aí, nesse caso aí, adjunto adverbial de lugar. Tamando a sujeito, nega, verbo transitivo direto, encrenca, objeto direto. Tem como perceber aí adjunto adverbial de causa, né? Letra D, monta episódio e até xinga cachorro. Esse é um conectivo de adição, transmite aí uma noção de causa. Sobra então a alternativa E. Olha só, o rabo desequilibra porque está rente na terra. Devido a estar rente na terra, não é? De tão rente na terra, de tanto rente na terra. Tá vendo? Ó? Devido a estar rente à terra, eu entendo aí o valor de causa. Então eu tenho, nesse caso, um sujeito, o rabo, desequilibra, verbo intransitivo, e de tanto rente na terra, é o adjunto adverbial de causa. Beleza? Então nós temos a alternativa E, que marca essa relação de causa aí. Show de bola, vamos que vamos, pegando na frente. A questão 7. Questão 7, quero chamar a atenção sobre o a despeito de, tá? Muito cuidado com esse a despeito de aí. A gente vai observar, olha lá. A despeito do sucesso, o ganha-pão do escritor seria obtido a partir da atividade como jornalista, articulista e cronista. Mesmo tendo sucesso, né? Mesmo tendo sucesso, o ganha-pão do escritor seria obtido a partir da atividade como jornalista, articulista e cronista. O elemento grifado acima pode ser corretamente substituído, isso aqui é um adjunto adverbial, antecipado da sua vírgula, sem alteração do sentido original, por quê? Por quem, né? Qual a expressão aí? Beleza, o que a gente tem que notar aqui? O que significa a despeito de, né? A despeito de uma locução prepositiva, ela vai iniciar um adjunto adverbial de concessão. Então, muito cuidado pelo seguinte, a despeito de não significa a respeito de, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A respeito de inicia um adjunto adverbial de assunto, a respeito daquilo. A despeito de tem um valor concessivo, é um adjunto adverbial de concessão, transmite um contraste, beleza? Acompanha comigo, olha só. Em razão de, em vista de, isso é causa,
tá? Então não cabe essa noção. Em razão do sucesso, eu vou mudar o sentido, tá? Mesmo tendo sucesso, ele fez, o ganha-pão do escritor seria obtido como jornalista, articulista e cronista, tá bom? Beleza. Eu tenho o valor de a partir do, transmite essa noção daquele ponto em diante. Ele, nesse caso, também não vai caber, né? A partir do sucesso, quer dizer que seria a causa, né? Por causa do sucesso, o ganha-pão dele seria tal. Então, sobram aqui, ó, os conectivos de concessão, conquanto e em que pese o. Conquanto, a gente vai ver na nossa aula de orações adverbiais concessivas, que ele precisa de um verbo, tá? E aqui, nesse caso, essa expressão em que pese, essa expressão já tem o verbo aqui. Em que pese, né, vai transmitir para a gente essa noção justamente de concessão. Aqui, moçada, eu grifei, né, tudo aqui, ó. Não sei se é a prova original ou fui eu mesmo, mas aqui eu tenho que deixar de lado aqui o sucesso, porque em que pese o sucesso, o ganha-pão é assim, assim, assado. Por isso, a alternativa C é a correta, tá legal? Faltou espaçozinho aqui de sucesso. Acredito até que a prova vacilou nisso daí, tá bom? Belezinha. Então, a gente vai notar que não cabe a alternativa A, nem D, nem E, porque elas transmitem um valor de causa neste contexto. Conquanto tem valor concessivo, mas ele exige verbo, não dá conquanto o, tá? E aí vai sobrar quem? Em que pese o, porque aqui já tem verbo, então pode colocar. Em que pese o sucesso, o ganha-pão, assim, assim, assado. Alternativa C é a correta, belezinha? Ok, vamos que vamos, pegando mais uma. Vamos pegar aqui, ó, essa estrutura e verificar qual é o pedido da questão, né? O verbo que no contexto exige o mesmo tipo de complemento que o da frase acima está empregado em. Isso aí é uma questão típica da Fundação Carlos Chagas. Ela quer que você observe lá naquela frase original qual é o complemento verbal e depois você vai fazer uma comparação com as alternativas e vai marcar a alternativa que tem o mesmo tipo de complemento, tá bom? Acompanhando comigo aqui, olha só. Em 2009, pesquisadores, sujeito, publicaram verbo transitivo direto, um estudo, objeto direto, na revista Lancet, que é adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é complemento verbal, né? Beleza, então nós temos aqui, ó, objeto direto, um estudo. Publicaram verbo transitivo direto, pesquisadores é o nosso sujeito. Belezinha? Na revista Lancet é um adjunto adverbial, tá? De lugar, não é complemento. Como ele pediu complemento, ele quer uma frase que tenha objeto direto. Vamos lá? Vamos observar aqui, olha só, letra A. A expectativa de vida das pessoas não passaria de 85 anos. Não passaria disso. Olha só, tem aqui preposição de junto ao verbo. Isso é objeto direto? Não. Não passaria disso, não passar de alguma coisa, né? Neste contexto, o verbo passaria transitivo indireto, de 85 anos é objeto indireto. Não passaria disso. Tá vendo só? Belezinha. A expectativa de vida das pessoas é sujeito. Letra B. Para que a independência econômica acompanhe o quê? A independência física. Então, veja aqui, que a independência econômica é o nosso sujeito, acompanha verbo transitivo direto, a independência física é o nosso objeto direto. Na aposentadoria, quer dizer, durante a aposentadoria, beleza? É o adjunto adverbial também, mas o que importa é justamente aqui o complemento do verbo, tá ok? Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Vamos confirmar se as demais, a gente ficaria na dúvida, né? Olha lá. A expectativa de vida nos países desenvolvidos sobe desde 1840. Ela sobe como? Linearmente. Então, sobe é verbo intransitivo, linearmente adjunto adverbial de modo, e desde 1840, adjunto adverbial de tempo. Belezinha? Tranquilo. Letra D. A Dinamarca, sujeito, era verbo de ligação, cara. Em 1950, adjunto adverbial de tempo, e um dos países assim se assado é predicativo. Não pode ser complemento, ou não pode ser objeto direto, de maneira alguma. E letra E tem o verbo ser também, que é um verbo de ligação, né? Alguma coisa será a mudança de hábitos. Então, a mudança de hábitos é o nosso predicativo.
e o sujeito está aqui, né, no contexto aí perdido, beleza? Então, por conta disso, a gente tem a alternativa B de bola, a gente confirmou a alternativa B de bola como correta. Pegando mais uma, vamos lá, diversão completa, moçada, é diversão garantida. Vamos pegar aqui então, olha lá. Pedido aqui, ó, o verbo que possui no contexto o mesmo tipo de complemento que o da frase acima está empregado também em. Então, vamos pegar isso daqui. Olha lá. Tanto o médico, o metódico Paul McCartney como o irrequieto John Lennon, então tudo isso daqui é o nosso sujeito, é um sujeito composto, expressavam, quem expressa alguma coisa. Ele expressa o quê? A dualidade. Então, expressavam é um verbo transitivo direto, a dualidade, objeto direto. Tá bom? Beleza, então só tem que saber isso. Ele pede o mesmo tipo de complemento, né? Eles expressavam o quê, terror? A dualidade. Rapaz, vem cá. Não é transitivo direto e indireto, não? E nesse caso, o que você vai notar? Quem expressa alguma coisa. Mas como ele expressa? Acompanhando comigo, olha só. A perfeição, ele faz isso muito perfeitamente. Então, nós temos aqui, ó, a perfeição, não é complemento, ele é um adjunto adverbial de modo, beleza? Ok, então a gente vai fazer o quê? Olha lá, veja a letra A, os Beatles, sujeito, eram verbo de ligação, um mecanismo de criação predicativo, corta, não é o mesmo tipo de complemento. Letra B, fizeram, sujeito aqui, ou ele está dentro desse contexto, é um sujeito determinado, né? Mas alguém faz alguma coisa, então fizeram é um verbo transitivo direto, coisas boas é o nosso objeto direto, opa, mesmo tipo de complemento, né? Mas a gente não vai marcar agora não, a gente parte para frente, olha lá. A mais nobre forma de arte que jamais existiu, já falamos, né, que o verbo existir, ele é um verbo intransitivo, né? Então, essa nobre forma de arte foi recapitulada pelo pronome relativo que, ocupando a função de sujeito. Ela jamais existiu. Então, existiu é verbo intransitivo, não existe objeto direto aí, né? Tá ok. Letra D. Criavam obcecados. Então, as pessoas criavam obcecados com a presença ou ausência de alguém, né? Então, ó, criavam com. Veja só, tem preposição aqui, ó, com. Pode ser objeto direto? Não. Então, aqui faltou um pouquinho a gente ter a noção sobre a estrutura toda para a gente ter um contexto melhor e analisar sintaticamente. Então, eles criavam e ficavam obcecados com alguma coisa. Então, pode ser aqui o com a presença ou ausência, faltou aqui uma abertura maior da frase, né? Mas aqui parece ser um complemento nominal de obcecados, tá? Ó, criavam obcecados com alguma coisa, né? Parece ser isso. Belezinha. Letra E. Que a dialética de Lennon e McCartney brilhou pela última vez. Quando, né? Ó, então, adjunto adverbial de tempo aqui, ó. Por conta disso, nós temos brilhou como verbo intransitivo. A dialética de Lennon e McCartney é o nosso sujeito. Por isso, a gente sabe que a alternativa B de bola é a correta. Belezinha? Acompanhando comigo, pegando a próxima, descendo a ladeira. Vamos que vamos. O jogador busca o sucesso pessoal. Veja só, a mesma relação sintática entre verbo e complemento, sublinhados acima, está em. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. O jogador é o nosso sujeito, busca é o nosso verbo transitivo direto, o sucesso pessoal é o nosso objeto direto, tá? Ok, então a gente vai perceber que o mesmo tipo de complemento é o quê? Eu tenho que achar o objeto direto, né? Então vamos lá. Letra A. Isso aqui, ó, o é um termo, é um verbo de ligação, né, indiscutível, é um predicativo. Fora, tá ok? Beleza, letra B. O futebol, sujeito, tem verbo transitivo direto, implicações e significações psicológicas coletivas, objeto direto. Então, você já sabe, né? Opa, a alternativa B deve ser a correta, mas a gente vai só confirmar com as demais. É a correta mesmo, porque o verbo ter tem que ser transitivo direto, né? Vamos lá. Letra E. Letra C. E funciona, como funciona, moçada? Funciona como escape para as pessoas, para as pressões do cotidiano. Então, esse como já inicia uma noção de modo aí, né? Então, esse verbo aqui funciona em transitivo. Letra D. A solução para muitos é verbo de ligação, né?
É a reconversão em técnico, assim, sensado, é verbo de ligação, tá ok? Fora também. Letra E, que depende. Então, alguém depende. Quem depende, depende de alguma coisa. Então, nós temos aqui o verbo depender, que é transitivo indireto, e das qualidades pessoais de seus membros, objeto indireto. Por conta disso, você já sabe, tem certeza, que a alternativa B é a correta. Bom, pessoal, a gente vai observar que a forma como a Banca Fundação Carlos Chagas vem cobrando, basicamente é assim, ela pede o mesmo tipo de complemento, tá? E aí você observou lá em cima, no pedido da questão, a frase, e você vai comparando com as alternativas e você vai perceber, normalmente é o objeto direto. Vai lá, o grifo, alguma coisa assim, é o objeto direto. Aí você vai nas alternativas e vai percebendo, vai observando lá, várias alternativas, ou tem o verbo ser, ou você vai notar também que tem muita preposição iniciando o complemento. Você já sabe, poxa, isso aí é objeto indireto, ou é adjunto adverbial. Algumas vezes, uma ou outra, que a banca faz o quê? Ela coloca o sujeito, tá? De um verbo intransitivo, o sujeito depois, com o verbo existir, acontecer, bastar, caber, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso para você não cair em pegadinha, tá? E, normalmente, a questão é mais simples, ela é simples. E aí, você vai perceber, normalmente, a alternativa correta apresenta o sujeito, tem o verbo transitivo direto e seu objeto direto bem destacado, bem tranquilo. Então, com bastante tranquilidade, você consegue matar essas questões tranquilamente. E a outra coisa também que a gente vai ver, normalmente a banca faz o quê? Ela grifa os termos da oração lá das alternativas, né? Vai grifando e pede o mesmo tipo, né? O mesmo termo de oração está grifado em qual alternativa? A gente vê que a banca pede isso direto, tem que ficar ligado, tá? Beleza, muitas vezes ela pede lá o mesmo tipo, né? O mesmo termo de oração grifado acima. Então ela vai lá no pedido da questão, grifa um termo de oração e pede o mesmo termo. Então você vai fazer uma análise sintática, como a gente fez numa questão aqui, observou que é o sujeito e normalmente é o sujeito que a banca pede, e você vai achar esse sujeito nas alternativas também, tá legal? Outras vezes a banca associa, né, esse trabalho aqui da sintaxe de oração, mas ela associa com outras coisas, né, outros assuntos, como período composto, como concordância, e por isso que eu não coloquei mais questões agora sobre isso.